Então, hoje o nosso louvor aqui se chama Manancial, da Aline Barros. O nome da música, né? Da música, é. Manancial. E aí vocês vão entender por que a gente escolheu essa música, né? O que ela tem, qual é a relação dela com a nossa conversa hoje. Vamos lá. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Única fonte de vida, ele é. Gente, ainda bem que está dando certo a transmissão ao vivo pelo YouTube, então você tem a opção de ir para lá. Como a gente estava tentando explicar, né? A transmissão pelo YouTube tem uma qualidade melhor. A gente vai continuar aqui com as duas plataformas, mas a Lili já compartilhou aqui. Faz de novo, amor, compartilha aí no Instagram o link do canal no YouTube. Você também pode ir na bio do perfil da Liliane, também lá tem o link. É só clicar lá em cima, você vai ser direcionado para o canal do YouTube, aí você procura, né, as transmissões ao vivo, tá bom? Enfim, então, pessoal, essa música é uma música, não sei se você conhece, mas é uma música interpretada pela Aline Barros, tá? Ela foi lançada no ano de 2007 e ela faz parte de um CD da Aline Barros, Caminho de Milagres, né? Eu gosto muito dessa música. Já cantei muitas vezes na igreja, sempre quando eu queria falar sobre Jesus como fonte de vida, como aquele que pode fazer nova todas as coisas, aquele que pode restaurar, aquele que pode nos dar a vida que esse mundo não consegue nos dar, né? Então, eu acho essa música legal exatamente porque ela confessa, né, o autor, né, a pessoa que está cantando, e a gente, né, por tabela vai cantar também, né, confessa a necessidade que temos de receber de Jesus, né? Ele é a fonte de vida. Uma outra ideia que eu acho legal nessa música é que ela afirma que nossa satisfação completa ela só acontece quando temos um relacionamento com Jesus, com Ele, né? Eu não sei o que a Lili sente, né, quando canta essa música. É uma música muito, muito pequena, simples, né, simples de tocar, inclusive, né? Mas essa simplicidade, ela nos coloca em contato com Jesus e revela essas duas grandezas, né? Ele é a fonte de vida. Amor, quando você canta essa música, o que você acha? O que você sente, assim? O que você pensa a respeito dela? Não, ela é uma canção, né, muito, vamos dizer, doce de se cantar, ou suave, e assim, uma canção, né, de adoração também. Então, eu gosto muito, ela também não me deixa fora da minha posição vocal, vamos dizer assim. Aí eu não fico tão aflita também com ela, ainda tem isso, né? Gosta do tom da música? Isso. Maravilha! Gente, para hoje eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de João, capítulo 4, rapidamente, né? Se você está com a sua Bíblia aí, né, que você possa abrir a sua Bíblia, nos acompanhar, tá certo? Eu vou ler aqui alguns versículos, tá? E é interessante, eu não vou ler tudo aquilo que eu gostaria de ler, porque são muitos versículos, mas eu recomendo que depois você faça a leitura do capítulo completo. Porque lendo o capítulo completo, você vai ter uma ideia mais profunda dessa história, tá?
mas eu preciso ler alguns versículos desse capítulo para a gente poder ter uma ideia inicial a respeito daquilo que a gente quer compartilhar com você, tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo 4. Então, vamos ler a partir do versículo 1, né? Lili, você pode ler para a gente esse texto, por favor? Sim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dei-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Isso aí está entre parênteses, né? Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der..." Tenho que tomar água. "A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." A gente vai ler até aqui num primeiro momento, porque o texto é longo. É como eu disse, né? Eu recomendo que você depois faça uma leitura do capítulo completo para você pegar o máximo de informações possível, entendeu? Mas eu acho que essa leitura inicial até o versículo 15 é suficiente para a gente começar a conversar. Eu fiz questão de ler até o versículo 15 para você ter uma ideia da situação. O que estava acontecendo, né? Porque a nossa proposta nessa série, que a gente está começando hoje, Conversas com Jesus, é entender como que Jesus se comportava, como que Jesus se relacionava com algumas pessoas de forma particular, pessoal, tá? E porque entender isso, acompanhar isso, meditar sobre essas conversas que Jesus teve, nos ensina muitas coisas. Então, o que a gente pode aprender com essas conversas pessoais que Jesus teve? Privadas, conversas privadas que Jesus teve, né? Bom, nessa primeira leitura que a gente fez, a gente percebe que Jesus estava em viagem, né? Ele recebeu uma notícia e tal, e aí ele estava em viagem tudo e estava cansado e com sede, né? Com fome, e aí ele parou, fez uma parada, né? A gente que já fez muitas viagens aí, né? De São Luís para Fortaleza, de Fortaleza para São Luís, que eu morei muito tempo em São Luís, e tal, então a gente precisa fazer algumas paradas estratégicas exatamente para recarregar as baterias, para comer alguma coisa, esticar as pernas, né? Enfim, então Jesus ele estava em trânsito, ele estava em viagem, né? E aí ele parou perto de um poço, tá? Buscando água, certo?
e era perto do meio-dia. Aí tu imagina assim, a temperatura, né? Imagina assim, tenta imaginar esse momento, essa situação, né? Então, muito calor, aquela coisa toda e tal, muita sede, estava viajando. E aí chega uma mulher samaritana. Tanto Jesus sabia que ela era samaritana, como a mulher sabia que Jesus era judeu, sabe? Mas aí quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a parte histórica, a gente fica sabendo que judeus e samaritanos, eles não se davam bem, né? Eram povos que não se gostavam, entende? Os judeus, né, falando da parte dos judeus, olhavam para os samaritanos de cima para baixo. Agora imagina um encontro de Jesus com uma pessoa samaritana e, além do mais, era uma mulher, né? E aí Jesus puxa conversa, entende? Essa parte é muito interessante. É Jesus puxando conversa com ela. E aí como é que Jesus faz? Jesus, inteligentemente, ele pede água, assim, inteligentemente que eu digo, é porque ele está ali naquela situação, estou com sede, a pessoa já está ali para pegar água mesmo, já tem um vaso e tudo mais, então ele aproveita e pede água, né? E aí, pessoal, eu aqui meditando a respeito dessa história, eu fico pensando que Jesus, ele não estava apenas pedindo água, ele estava com sede, realmente, porque ele estava viajando e estava muito calor. Mas ele pegou aquela situação e aí entrou para conversar com aquela mulher. Porque ele deve ter percebido algo naquela mulher. Com certeza, ele já conhecia ela. Jesus, ele é Deus, todo mundo sabe disso, né? Então tem coisa que a gente não consegue fazer que só Jesus fez e faz, né? Mas o que a gente pode aprender com a humanidade de Jesus nessa situação, nessa conversa particular com a mulher samaritana, né? Bom, eu desconfio, né, pela leitura do texto, que Jesus, como era uma pessoa inteligente, esperta, né, uma pessoa entendida, né, dos aspectos sociais, ele percebeu que aquela mulher, ela se via de um jeito menor, sabe? Eu acho que ele percebeu que ela não se enxergava como alguém que tinha valor. E aí é onde eu penso que Jesus não apenas pediu água, ele queria, de alguma forma, conversar com aquela mulher. Então, a leitura dos 15 versículos que nós fizemos, ele vai nos dar esse panorama histórico que é fundamental para a gente entender a nossa reflexão de hoje. Quer falar, mãe? Até porque os homens não costumavam falar com as mulheres. Em público, né? Em público, né? Então, assim, primeiro, um homem falando com uma mulher. Segundo, um judeu falando com a samaritana. Então, terceiro, vai, né? contando aí as barreiras culturais, né? As dificuldades, né? Para que a conversa pudesse acontecer. Terceiro, o Washington talvez fale do contexto onde ela estava, né? O contexto falava sobre o quê? Que ela estava sozinha naquele momento. Ela tinha ido num horário, né, que as mulheres geralmente não iam. Esse é um detalhe importante. Entendeu? Que era meio-dia, né? Era meio-dia. Como é que uma mulher... Porque era normal, assim, o que era comum naquele tempo? Eram as mulheres irem buscar água em que horário do dia? Um horário mais cedo, um horário onde tivesse mais fresco o ambiente. E naquele horário estava, com certeza, o sol quente, né? Era meio deserto, né? O poço. E ela não queria, né, ter contato com outras mulheres. Eu não sei se você vai colocar essa situação. Ela não queria... Ela estava querendo evitar encontrar com mais gente. Entende? Exatamente. Justamente porque ela se sentia fracassada, né?
ela se sentia talvez inferior, né? Exatamente. Como você disse. Então, ela não queria dar motivos para as pessoas falarem dela. Então, ela ia num lugar, num horário mais discreto. Eu quero dar as boas-vindas aqui para mais pessoas, né? Eu percebi que a Camila chegou, também percebi que o Gesael também tá aqui com a gente. Obrigado aí pela presença de vocês. A Rochelle também está participando. Então, para quem está chegando agora, você pode também estar sendo direcionado aí você pode ir para o YouTube, né? Só clicando o link na bio aí do perfil da Liliane, porque aí lá no YouTube a gente tem uma qualidade de vídeo melhor, né? Bom, então, voltando aqui, a partir desse contexto, né? Acho que deu para a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo ali naquele momento, né? Qual era o ambiente dessa conversa. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui é o seguinte, é que Jesus, ele aproveitava as oportunidades do dia a dia para influenciar outras pessoas, sabe? Então, Jesus ia vivendo e ia exercendo o seu ministério, sabe? Ele não tinha um momento muito formal, muito bem preparado para ser Jesus, para fazer o que tinha que fazer, entende? Ele ia viajando, ele visitava pessoas, ele estava almoçando, então eram situações do dia a dia, próprias do dia a dia dele. Essa é uma coisa interessante para a gente começar a pensar e a trazer para a nossa realidade como cristão, sabe? Quer falar? O que eu quero falar é porque num dos versículos falam o quê? Que os fariseus já estavam começando a falar dele, porque ele estava batizando mais do que João. Quando Jesus percebeu, vamos dizer, esse falatório, ele fez o quê? Ele saiu dali do lugar e foi para outro lugar, porque possivelmente ele já sabia que não era o momento, entendeu? Vamos dizer, não era ainda o momento dele ser tão conhecido, né? Ele ficava viajando e fazendo o seu ministério, como você mesmo falou, nessas caminhadas que ele tinha, né? Isso, essa é a primeira ideia que eu consigo perceber, pelo menos hoje, né, aqui nessa nossa reflexão, é que Jesus, ele aproveitava todos os momentos possíveis, sabe? Aí é isso que eu quero que a gente comece a trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada como cristão, entendeu? Então, não precisa, a gente muitas vezes acha que precisa ter aquela formalidade, eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que, né, sei lá... Ter um ambiente específico, eu tenho que seguir uma liturgia específica, nada contra tudo isso, tá? Que isso fique muito claro. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente perde várias oportunidades de fazer o que precisa ser feito porque a gente está preso a essas coisas, sabe? Então, vamos aprender com Jesus a partir dessa conversa íntima que ele teve com a mulher samaritana, tá? Bom, aí eu faço uma pergunta para você. Quantas pessoas passaram por você hoje? Com quantas pessoas você cruzou no dia de hoje? Você deve ter ido trabalhar, né? Você deve ter ido estudar, você deve, enfim, ou mesmo dentro de casa, né? Sei lá, se você mora com mais pessoas na sua casa e tal. Mas pensa um pouquinho sobre isso. Com quantas pessoas passaram por você só no dia de hoje? Bom, quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu começo a perceber o seguinte: meu amigo, eu tive muita chance de fazer algo diferente. Eu tive muitas oportunidades de ajudar alguém, né? E aí, eu quero compartilhar com você uma lembrança, né? Um negócio que aconteceu comigo, porque eu fiquei pensando, puxa vida, como é que eu poderia, né, aproveitar melhor as oportunidades, né? Aí eu lembro de uma vez que eu estava viajando para a Redenção, porque quem não sabe, eu trabalho em Redenção, sou professor, e aí eu pego um ônibus, né, intermunicipal e tudo mais, então eu já estava habituado a chegar o quê? No ônibus, na minha poltrona, e aí eu colocava lá meu fonezinho, né, e tal, ouvindo música, né, e tudo da igreja e tal, e ficava lá descansando até chegar, era mais ou menos 1 hora de viagem.
Aí, um belo dia, né, a mulher que estava sentada na frente da minha poltrona começou a chorar, gente, vocês não têm ideia, profundamente. E ela chorava que ela não conseguia nem respirar direito, sabe? Não sei se você já viu alguém chorando assim, nesse nível de intensidade, né? E aí, eu, né, inicialmente fiquei assim, rapaz, ela vai já parar de chorar, mas ela não parava de chorar, entende? Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu ouvindo música, né, da igreja, meu irmão, eu sou cristão, né? Eu tenho que fazer alguma coisa diante dessa pessoa, né? Eu tenho que, sei lá. Aí eu comecei a pedir a Deus, Senhor, me dá aqui se é para eu falar alguma coisa, se é para eu fazer alguma coisa, me dá uma estratégia. Aí foi quando eu lembrei, né, faz um bilhete. Porque assim, ia ficar muito complicado eu chegar para ela, ei, fulana e tal, como é seu nome e tal. Até poderia fazer isso, mas assim, a ideia que eu tive no momento foi, faz um bilhete. Aí eu sei o que eu boto nesse bilhete. Aí eu coloquei assim, eu não sei por que você está chorando tanto, mas eu sei quem é que pode te consolar. Aí eu coloquei, Jesus Cristo, né? Aí eu dobrei o papel, tal. Aí eu cutuquei assim, né, o ombro dela, entreguei o papel para ela, ela ficou meio assim espantada, porque não é comum alguém. Eu até fiquei assim pensando, meu Deus, o que ela vai achar de mim, né? A gente fica se perguntando, vou dar uma de ridículo aqui, tal. Vai que ela fica com raiva de mim, a gente começa a criar um monte de coisa, né, de justificativa para não fazer. Aí eu peguei, dei o bilhetinho para ela. Aí, gente, ela leu o bilhete. Aí ela deu uma parada assim, tal. Aí eu percebi que a intensidade do choro diminuiu, sabe? E aí ela olhou assim para trás e disse assim, muito obrigado. Né? Bom, eu sei que eu não resolvi o problema dela, com certeza não resolvi, tá certo? Mas uma coisa diferente aconteceu naquele dia. Primeiro, mexeu comigo, porque eu passei a ficar mais sensível às oportunidades. E segundo, de alguma forma, pela reação daquela mulher, aquele bilhete contribuiu positivamente para que ela melhorasse, sabe? Então eu lembrei disso, pessoal. Eu já passei por uma situação que eu fui a que não estava bem, né? Você foi a pessoa ajudada. Isso. Alguém te viu precisando de ajuda. Isso. Foi até no momento que eu estava me trocando para ir trabalhar, né? A gente tem o vestiário para entrar no trabalho, né? Que eu trabalho num centro cirúrgico, né? Aí precisa trocar roupa, aí tem o vestiário, né? Isso, no vestiário eu estava trocando de roupa e a pessoa olhou para mim e disse assim, e aí, como é que você tá hoje? Vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Olha aí só. Eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, porque eu disse, eu estava precisando desse abraço e você foi um instrumento de Jesus aqui agora, né? E ela me abraçou e eu disse, muito obrigada, continue sendo luz aqui nesse lugar. Você não está aqui à toa, há um propósito para você estar aqui. Eu sei que ela já está em um outro setor, num cargo mais alto, mas enfim, é uma pessoa que brilha e tem luz e tem que estar assim, em vários locais mesmo, que nem Jesus. Então não tinha um momento conveniente, não era uma igreja, não era um local específico. Era um vestiário de um hospital. Era uma situação corriqueira, né? E assim, muitas vezes, essa presença de Deus, ela vem de pessoas que a gente nem imagina, entendeu? A gente é surpreendido. Isso, exatamente. Né? É uma boa surpresa. Então, uma das coisas que eu quero que você guarde no seu coração é que você seja uma boa surpresa nesse mundo para quem precisa, entende? É isso que a gente precisa buscar como cristão. Uma outra ideia que eu quero compartilhar com você, que tem a ver com o versículo 27 desse capítulo 4 do Evangelho de João, diz o seguinte: Jesus não deixava a opinião dos outros impedi-lo de fazer aquilo que precisava fazer. Tá? Então deixa eu ler aqui para você o versículo 27, depois você vai ler melhor, né? A gente já combinou isso aqui. Naquele momento,
os seus discípulos voltaram, que eles tinham ido comprar comida, tá? E ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estáis conversando com ela? Lembra que a gente falou aqui que judeu e samaritano não se davam bem? Uhum. Outra coisa, lembra que a gente falou que não havia conversa entre homem e mulher em público? E o que foi que Jesus, o bendito, fez? Ele simplesmente esqueceu todas as convenções culturais da época para fazer o que tinha que fazer, sabe? Então, muitas vezes a gente tem que passar ridículo mesmo, isso nos olhos da cultura, né? Tem mais gente chegando aí, ó, tem a Raquel, tem o Ivan também, obrigado pela presença de vocês, tá? Então, assim, pessoal, esse passar ridículo, esse ir contra as convenções da cultura ou da própria religiosidade faz parte da caminhada cristã, entende? A gente precisa ser essa boa surpresa, eu gostei dessa expressão, né? Essa boa surpresa de Deus para as pessoas, tá? E aí, Jesus pediu água para aquela mulher e samaritana. Você sabe o que isso significa? E excluída. Você sabe o que isso significava para a época? Os próprios discípulos estavam chocados. A gente acabou de ler aqui, ó, né? Porque você está conversando com ela, entendeu? Não é apropriado. O que vão dizer de você? Então Jesus não deixava a opinião dos outros atrapalhar o que tinha que fazer, certo? Você lembra de alguma situação onde você deixou de ajudar alguém por causa da opinião dos outros? Eu lembro de algumas situações, né? Eu ficava tipo assim, puxa, eu vou passar vergonha. Não vamos fazer isso agora não. Não, vai se resolver, né? Ou por alguma questão, não é nem por passar vergonha, ou é porque, sei lá, socialmente não é adequado, né? A minha posição social. Eu sou da classe média, né? Como se fosse muita coisa, né? Eu sou da classe média, ou eu sou professor, não, ou eu trabalho no centro cirúrgico do hospital, então eu não falo com recepcionistas, né? Porque não faz parte, não é da minha casta social, entendeu? Então, você consegue lembrar alguma situação na sua vida onde você deixou de ajudar alguém por conta de algum desses motivos? É sobre isso que a gente está falando hoje aqui. Faça essa leitura para que você possa mudar de atitude imediatamente, tá? E por último, tá? A gente já está aqui, né, avançado muito no nosso tempo. Jesus ajustava a sua rotina a partir das prioridades do dia. Eu sou uma pessoa muito organizada, né? Assim, pelo menos eu acho. Eu e minha mãe, né? E aí, o que acontece? Eu me planejo, né? Eu gosto de saber como que vai ser o meu dia, eu tenho uma agenda, eu faço minhas anotações, vai acontecer isso tal hora. Se eu não fizer isso, minha gente, eu me perco totalmente. Eu já perdi reunião importante porque eu não tinha anotado a bendita reunião. Então, eu me planejo. A mesma coisa, eu dou esse conselho para você. Se planeje. Agora, como discípulo de Jesus, a partir dessa conversa, a gente aprende com ele que a gente tem que saber a diferença entre o que é importante e o que é prioridade. E muitas vezes a gente vai precisar mudar a nossa rotina, a nossa agenda, para fazer aquilo que realmente importa. Ou seja, para ser uma boa surpresa de Deus aqui na Terra para alguém. Certo? Então, permita ser guiado pelo Espírito Santo naquilo que é prioritário. E aí, para terminar, para fechar aqui a nossa reflexão, a nossa conversa, tá? A gente percebe, eu estava lendo com a Lili sobre esse assunto, né, antes da gente ter aqui esse momento, que Jesus, ele amava derrubar as barreiras culturais e religiosas que afastavam as pessoas dele. As pessoas não se aproximavam de Jesus muitas vezes por causa dessas barreiras. Ou essas barreiras culturais e religiosas afastavam as pessoas entre si. Sabe? Então,
o ministério de Jesus era contra isso. Ele buscava construir uma igreja que destruía todas essas barreiras, que derrubava essas barreiras, sabe? E aí o que Jesus faz? Ele tem uma postura de acolhimento e oferece a sua graça. Aqui no versículo 14, se a gente for para o capítulo 4, diz assim, ó: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só, quando a gente recebe a água de Jesus, a gente vira uma fonte de água que produz vida, sabe? Ser uma boa surpresa neste mundo. Então, é sobre isso que essa história conta. Essa conversa particular que Jesus teve com a mulher samaritana nos traz essa reflexão. E é isso que eu quero dividir com você nesse momento. Em Jesus devemos estar disponíveis para acolher e ajudar pessoas, apesar das barreiras culturais e religiosas. Porque existem muitas, tá? Existem muitas. E a gente precisa estar sensível, a gente precisa saber que elas estão aí, só que a gente não pode ser encaixotado por elas. A gente foi chamado para ser livre em Jesus, certo? Então, tratar pessoas assim liberta a mim e liberta o outro. E constrói uma igreja, aquela igreja que a Bíblia fala, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Que sejamos essa igreja nos tempos de hoje, nos tempos atuais. E aí eu quero finalizar com você lendo ainda no capítulo 4 do Evangelho de João, os versículos 39 a 41. A Itaciara também está aqui com a gente no Instagram. Muito obrigado, Itaciara, pela sua participação. O Ivan também está aqui com a gente. E aí eu quero ler com você, para a gente concluir e fechar toda essa nossa meditação de hoje, do versículo 39 ao 41. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela virou uma fonte. Olha só, o encontro aconteceu num poço, né? Jesus deu água para a mulher e a mulher virou uma fonte. Aí o testemunho diz assim, ó: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. Olha só como Jesus mudou aí a agenda dele. Ficou 2 dias, entende? Ele era maleável, ele era acessível, ele sabia a diferença entre o que é importante e o que é prioridade. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo, né? Ou seja, essa é a igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Pode falar. Ou seja, esse encontro, né, quando nós encontramos o Cristo, né, há toda uma mudança, né? Há toda, vamos dizer, um olhar diferente para nós, para a nossa identidade. E aí, quando ela se viu, vamos dizer assim, perdoada, reconhecida, um judeu falando com ela, ela voltou para a cidade dela e começou a ser uma fonte, a testemunhar o que ela tinha recebido, né? Isso é muito interessante e é libertador. Hoje eu senti falta dos comentários de vocês, né? Toda quarta-feira eu gosto muito assim, quando vocês escrevem aquelas frases. Eu aprendo demais, entendeu? Não sei se é porque hoje vocês estão aí mais reflexivos, né? Mais aí pensando, mas ó, fica à vontade aí sempre, né? Toda quarta-feira, às 20h30, Coração Adorador. E durante a nossa fala aqui, você pode ficar à vontade, né? Porque eu tenho certeza que você tem muito o que dividir com a gente também, tá? A gente vai fazer agora uma oração final. E aí eu pensei em orar por uma situação que é a mãe de uma amiga nossa, né? A Aline.
não é a prima da Lili, mas a mãe dela está passando por uma situação aí complicada, buscando ajuda, né? E aí eu quero aqui fazer essa oração, tá certo? Na verdade, vou pedir a Lili para fazer essa oração final e que lembre, né, da mãe da Aline, tá bom, irmão? Por favor. Se você tiver alguma situação aí que quer compartilhar aqui, né, para a gente também fazer oração. O Jonas colocou aqui, ó, em nossos corações há uma Samaria para ser visitada. É verdade. Há uma Samaria para ser visitada por Jesus. Sempre tem ali algumas áreas, né, que precisam ser visitadas por Jesus, né, transformadas por Jesus. Gostei, Jonas. Obrigado aí pelo compartilhamento, tá bom? Vamos orar? Vamos. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um momento, uma noite, Deus. Que o Senhor possa continuar, Jesus, sendo o alvo desse projeto, Senhor, sendo o propósito maior dos nossos corações, que é fazer, Senhor, conhecer a Ti verdadeiramente, Senhor, e que a gente possa ser pessoas que fazem aquilo que o Senhor fez. Por isso, foi o maior líder da história, Deus. Muito obrigada por teus ensinamentos, por ter rompido barreiras, por ter quebrado, Senhor amado, preconceitos e verdadeiramente o significado maior, que é o teu amor, que é a tua liberdade, Senhor, a gente possa vivenciar. Ser com a vida da Aline, da sua mãe, tantas pessoas, Senhor, que se encontram, Senhor, enfermas e às vezes sem opções, Senhor amado, de serviços públicos, Senhor, serviços também, Senhor, particulares, Senhor. Muitas vezes nos desesperamos, ficamos sem esperança, mas nesta noite, visita, Senhor. Visita, Senhor, aquela mulher, visita a vida da Aline, traz um renovo, traz uma esperança, Senhor, uma vida, Senhor, plena em Ti. Pai, Senhor amado, mesmo, Senhor, diante de uma situação difícil que é a falta de saúde, Deus. Também eu te entrego, Senhor, a vida de cada família, de cada pessoa, Senhor, Amém, que está aqui, que nos ouve também, Senhor, que posteriormente visita cada casa, Senhor, que a gente possa verdadeiramente te sentir e ter, Senhor, um momento de paz e tranquilidade, Senhor, dentro dos nossos lares, com o nosso eu, Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Então não esqueça, né, toda quarta-feira, às 20h30, Coração Adorador, pelo Instagram e pelo YouTube. A gente está migrando para o YouTube, então faz um esforcinho aí para ir para o YouTube, porque é uma plataforma melhor para a gente fazer esse tipo de transmissão, tá bom? Então, ó, a gente fica à disposição de vocês, né? Não queremos que esse movimento seja apenas um movimento virtual, né? Pode entrar em contato para a gente conversar enfim, a gente está à disposição de vocês, pode fazer ligação, quem mora em outro lugar, né? Tem muita gente aqui que mora em outro estado, mas é isso, pessoal, obrigado mais uma vez, um grande abraço para todo mundo, tenham um bom restante de semana e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite.